Jovem. Simbora, tá começando mais um Fala Jovem pela TVA. Lembrando que o Fala Jovem é uma iniciativa da Escola do Legislativo Deputado Lício Mauro da Silveira, em parceria com a TVA, transmitindo para todo o estado de Santa Catarina. Bom, agradecendo aqui a dupla, o Anderson Bart, né? Tocando o acordeon, e também o Fernando Reis. Valeu pelo som. Vai ter mais músicas durante o programa, a gente vai bater um papo ainda. Muito obrigado pela presença, viu? Ok, eu agradeço. É um prazer estar aqui presente diante dessa plateia. E espero que a gente faça um bom trabalho e fique a gosto do programa e de vocês. Com certeza, vai ficar sensacional. Afinal de contas, a gente precisa de um som para animar ainda mais o programa, né? E hoje nós vamos falar de tratamentos fitoterápicos. É isso mesmo. Como as suas vantagens e desvantagens frente aos remédios sintéticos e industrializados. Bom, para nos auxiliar nesse tema, às vezes um pouco complexo, muitas vezes ainda as pessoas têm dúvidas, ficam com receios, preferem os remédios tradicionais, outros os orgânicos, mas enfim, vamos tirar todas as dúvidas hoje no Fala Jovem. Para nos ajudar, tem o Alexandre Tiburski Neto para nos ajudar. Muito obrigado pela presença, seja bem-vindo ao Fala Jovem. Eu agradeço, né, a oportunidade de estarmos aqui para podermos esclarecer algumas dúvidas de vocês e da plateia também, né, pelas perguntas que possam vir. E te garanto, terão muitas. Terão muitas. É um tema que muita gente ainda tem dúvidas, tem curiosidades e quer saber, né? Bom, só para a gente frisar aqui, o Alexandre ele é graduado em farmácia bioquímica, também é mestre em química orgânica, tem doutorado em química orgânica com ênfase em química de produtos naturais e síntese orgânica, também é professor de cursos como agronomia, engenharia civil, farmácia e também química. E é coordenador do curso de química aqui na UNOESC, aqui em São Miguel do Oeste. Muito obrigado mais uma vez. E também recebendo aqui o Everton Boff, também vai tirar muitas dúvidas já da parte sintética, né? Muito obrigado pela presença. Perfeito. A gente que agradece o convite e a oportunidade, agradece a participação de todos os acadêmicos e estamos à disposição para todos os questionamentos que venham para auxiliar quanto às dúvidas no comparativo entre medicamentos fitoterápicos e medicamentos industrializados. Também já te alerto que terão muitas dúvidas, muitas perguntas para serem respondidas aqui. Olha, o Everton é farmacêutico bioquímico, também tem pós-graduação a nível de especialização em análise clínicas e toxicológicas, também é pós-graduado a nível de mestrado em ciências farmacêuticas, é coordenador do curso de farmácia e do curso de especialização em saúde coletiva aqui da UNOESC, também campus São Miguel do Oeste. Olha, muito obrigado, viu, mais uma vez pela presença e agradecer essa plateia linda, maravilhosa. Muito obrigado a todos pela presença, por estarem junto com a gente. Vamos estar esclarecendo as dúvidas aqui da galera dos cursos de farmácia, também da galera do curso aí de agronomia, biomedicina e engenharia de alimentos. Muito obrigado a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Fala Jovem, esse programa itinerante,
interativo e que você em casa também muitas vezes pode participar mandando e-mail para a nossa produção. Daqui a pouquinho também vamos estar falando como faz para levar o Fala Jovem aí para a sua escola, para a sua faculdade, para a sua cidade, beleza? Muito obrigado e sejam todos bem-vindos ao Fala Jovem. E olha só, falando em medicamentos fitoterápicos, palavra difícil essa, hein? Pois é, né? Ao longo do programa a gente vai dar umas engasgadas, mas não estranha não, tá? Fitoterápicos. Bom, essa história de usar plantas como medicamentos é mais antiga do que a gente imagina, muito mais antiga do que a gente imagina. Mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo. Quer saber por quê? Porque é o seguinte, ó, fitoterapia deriva do grego phyton, é isso mesmo, que significa plantas, e de terapia, tratamento. No período 3.000 a.C., um imperador chinês catalogou cerca de 365 ervas medicinais e venenos que eram utilizados na época, criando assim o primeiro herbário de que se tem notícia. No Brasil, a fitoterapia tem suas bases nas práticas indígenas, influências pelas culturas africanas e também portuguesa. Bom, é mais antigo, muito mais antigo do que a gente imagina. A gente acha que é coisa de vó, né? Ter aquela plantaçãozinha nos fundos de casa para tratar uma gripe, para tratar uma dor de estômago, mas não. A história é muito mais antiga do que a gente pensava. E depois de tantos anos, esse assunto, esse tema, volta com bastante força no dia a dia da gente, né? Bem, a gente primeiro, né, nós devemos fazer uma explanaçãozinha da onde vêm essas substâncias químicas que são utilizadas, né, como fitoterápicos, né? Elas vêm das plantas e a planta ela tem dois tipos de metabolismo, um que nós chamamos de metabolismo primário e um secundário. Entendemos o metabolismo primário como aquele metabolismo de manutenção fisiológica da planta, né? Então, a síntese de proteínas, de açúcares, né, de peptídeos, certo? Que é para manter a planta nutrida e forte e resistente. E o metabolismo secundário é aquele metabolismo que a planta utiliza para se defender das intempéries do ambiente. E quem são essas intempéries do ambiente? Então, são contaminações por fungos, por bactérias, né? A própria incidência da luz solar, certo? E essas substâncias que a planta produz para se proteger dessas intempéries é que nós utilizamos, né, como base medicamentosa para tratar as nossas enfermidades, né? E como o Rudy falou, posso chamar de Rudy? Olha, muitos já me chamam assim, fica à vontade. Como o Rudy falou, né, a utilização dessas substâncias, né, das plantas, elas datam de muito tempo atrás, muito antes dos nossos avós, né? Então, nós temos que diferenciar fitoterápico, né, de utilização de ervas. O fitoterápico é todo aquele medicamento que é padronizado, né, e regulamentado por órgãos especializados, como é o caso da Anvisa, certo? E esses medicamentos, então, passam por todos os ensaios ensaios clínicos, né, ensaios clínicos, inclusive ensaios clínicos de fase 3, antes de serem liberados para o consumo, certo? Certo. Já ervas, né, condimentos, aquele chazinho que a avó faz, aquele extratinho que a avó utiliza o álcool para extrair das plantas, isso não é considerado fitoterápico segundo a legislação, né, que a Anvisa estabelece. Eu acho que a gente conseguiu entender bem, porque aquele chazinho não entra nessa característica, nessa definição de fitoterápicos, né? E a gente também pode dizer que, não sei se 100%, mas boa parte dos remédios industrializados e tal, eles têm origem natural, né? Com certeza, Rudinei. Hoje, uma grande gama mesmo dos medicamentos são de origem vegetal e nós temos também um grande número que são de origem de toxinas bacterianas, mas principalmente até fúngicas. Então, através de estudos que chamam de estudos pré-clínicos, eles começam a perceber, através da estrutura química dessas substâncias,
as propriedades, conforme o elemento químico que constitui, conforme o anel, conforme a ligação química, né, o anel químico também, no caso. E com isso eles conseguem perceber algumas propriedades farmacológicas. E com isso eles vão estudando nos ensaios chamados pré-clínicos. Após esses ensaios pré-clínicos, então, e como você muito bem colocou que realmente boa parte de origem das plantas, você passa daí para as fases clínicas, que daí são os testes em humanos. E os testes em humanos, eles vão passar por 4 fases, até o Alexandre relatou agora a fase 3. E quando passou por essas 4 fases, sendo que a 4ª fase ela já é no mercado consumidor, né? E então, assim, hoje, tudo que nós consumimos e realmente é sintético, é fabricado, é industrializado, aquela questão bem industrial mesmo, né? Realmente, a boa parte dos estudos foram microbiológicos, né? Ou fitoterápicos. Não adianta, a natureza está presente em tudo, não podemos descartar. E, como a gente vem falando em alguns programas já também, o cuidado com a natureza, até para a nossa saúde, até nos remédios está ligado, né? Bom, eu acho que, como Fala Jovem, é um programa interativo, é um programa que todos querem tirar suas dúvidas, e à medida do possível a gente vai fazendo isso. Temos perguntas da plateia, né? Temos perguntas aqui na 3ª fileira. Fala seu nome, seu curso e a sua pergunta, por favor. Luniele Belke, eu sou acadêmica do curso de Engenharia de Alimentos do 8º período. E a minha pergunta para os professores, se no curso da farmácia tem disciplinas que falam sobre fitoterápicos. Perfeito, Luniele. O curso de farmácia, a grande parte deles, em termos de Brasil, eles têm disciplinas padrões, que são a disciplina de farmacobotânica, alguns chamam simplesmente de botânica, e farmacognosia. E alguns, não são todos, têm as disciplinas ou componentes curriculares de fitoterapia, que aí entra mais ou menos na direção que o Alexandre colocou. Porque na farmacobotânica, eles vão simplesmente, os acadêmicos acabam estudando a questão das propriedades das plantas, mas de maneira geral, sem você invadir a questão de propriedades químicas e farmacológicas. Na disciplina de farmacognosia, você já estuda as propriedades químicas dessas plantas, né? Através de extratos e mesmo tirando de folhas, caules, né, galhos. E nos componentes curriculares de fitoterapia, aí você já parte totalmente para a questão realmente tratamento farmacológico, inclusive com focos de substituição, muitas vezes, para os industrializados, né? Então, todos os cursos eles têm o foco para as plantas, né? Mas depende muito de universidade para universidade o grau de aprofundamento nesse sentido. Alexandre, por exemplo, se um aluno de farmácia, por exemplo, tem a vontade de se especializar em tratamentos fitoterápicos, como que faz então para procurar um curso ou quais são o que ele deve se procurar? Bom, como o professor Everton colocou, né? O aluno que gostaria de se especializar na parte de fitoterápicos, ele pode fazer uma pós-graduação, né, a nível de mestrado ou a nível de especialização, de doutorado, posteriormente, nas áreas afins específicas, né, como, por exemplo, farmacognosia, né, química de produtos naturais, também, né, que é uma das áreas que eu atuo, fitoterapia, né. Então, existe, né, uma diversidade bastante grande de especializações dentro da farmácia, e dentre elas, né, especificamente, seria nesse sentido, né, ou química de produtos naturais, né, a farmacognosia, aonde, como o professor Everton falou, o aluno irá estudar as propriedades das substâncias químicas obtidas das plantas, bem como suas potenciais atividades biológicas, né, e daí a fitoterapia entra bem, né, num aspecto mais terapêutico, né, em termos de substituição de medicamentos e, enfim, né, toda aquela questão. Bom, aliás, eu pergunto, entendido? Entendido? Bom, o programa Fala Jovem sempre ligado nos jovens, sempre querendo saber as suas dúvidas, querendo saber quais são as perguntas dos nossos jovens aqui presentes. Eu quero agradecer também a galera de enfermagem que está junto com a gente aqui hoje. Levanta a mão aí, a galera de enfermagem, então. Aí, agora sim. Seguinte, o Fala Jovem vai dar uma paradinha, mas volta já já com muito mais para você em casa. Mas como sempre, vamos de música!
Eu parto por longos caminhos, meu pai e minha mãe, atenção, atendam a esses pedidos do filho do seu coração. Não vendam os bois a careta, criados com estimação. Não peguem as coisas que deixo guardadas no velho galpão. Não peguem as coisas que deixo guardadas no velho galpão. Não mexam na fonte da Serra, tem muitos bichinhos por lá. A toca do muro de pedra, lembrança dos tempos de piá. Não serem os pés de pinheiro, moradas de muito iraquás. Não cortem as lindas palmeiras, lugar do cantor sabia. Não cortem as lindas palmeiras, lugar do cantor sabia. Não tirem o verde dos campos, belezas que a muitos consola. Não colham as flores das matas, as quais os perfumes se cola. Não deixem armar arapucas, as aves não querem gaiolas. Seu canto nos traz melodias que rimam ao som da viola. Seu canto nos traz melodias que rimam ao som da viola. Daqui a alguns tempos Deus queira que eu volte sem mágoas iguais, que eu volte a abraçar novamente os velhos queridos meus pais, que eu sinta meu pago dileto, feliz a cantar madrigais, que eu veja meu mundo em outrora com todas as coisas iguais, que eu veja meu mundo em outrora com todas as coisas iguais. Legal, estamos de volta com Fala Jovem, hoje falando de tratamentos fitoterápicos, vantagens ou desvantagens frente aos medicamentos industrializados. Vamos lá, e temos perguntas, por favor, levanta a mão, por favor, então diga seu nome, seu curso e a pergunta. Bom, eu sou a Caroline, do curso de Biomedicina, e a minha pergunta é a seguinte, quais são os medicamentos vendidos em farmácia que têm os seus princípios ativos extraídos através dos produtos naturais? Bom, Alexandre, essa é com você. Bom, a pergunta ela é bastante abrangente. Quando nós falamos de medicamentos com substâncias, né, princípios ativos, protótipos oriundos de produtos naturais, né, de plantas, né, daí nós começamos a entrar um pouquinho mais no ramo alopático. Quando nós falamos de fitoterápicos, nós estamos falando de medicamentos exclusivamente, né, oriundos de vegetais, certo? De matéria-prima vegetal. Né? E daí aí entra extratos, óleos essenciais, né?
enfim, exudatos, uma série de propriedades desses medicamentos que vão atribuir a esse medicamento a sua propriedade fitoterápica. Então, fitoterápicos nós temos vários, né? Como, por exemplo, posso citar para vocês um medicamento com atividade carminativa, né? Diminuição da ansiedade, a passiflora, né? Que é a partir do extrato de maracujá. Outros medicamentos à base de extrato de sene, né? Como laxantes para prisão de ventre. Então, existe uma gama, né, de medicamentos aprovados pela Anvisa, pela RDC 48, né, de 2004, né, de 16 de março de 2004. Então, esses medicamentos eles são aprovados e controlados pela Anvisa e eles estão aí nas farmácias para serem feitos usos, né? Certo? Certíssimo. E temos mais perguntas. Fala, jovem, seu nome, seu curso e, claro, a sua pergunta. Gabriela de Andrade, do curso de Biomedicina, 8º período. E a minha pergunta vai para o Alexandre. Qual a forma mais adequada de se fazer um chá utilizando ervas medicinais? Bom, o chá é uma coisa bastante complexa, né? Muitas vezes a gente acha que fazer um chá é simplesmente pegar a plantinha lá, colher ela, passar uma aguinha e jogar na água e deixar fervendo. Colocar um açúcar para tirar o amargo, né? Mas não é bem assim. Pessoal, para fazer um chá vai depender da parte da planta que vocês vão utilizar, né? Se nós formos utilizar as folhas, as flores, né, frutos carnosos, a gente usa um método chamado de infusão, né? Onde a gente coloca essa parte da planta na xícara ou, enfim, né, no recipiente que vocês estariam utilizando e coloca a água fervente por cima, deixa ali uns 10 minutinhos e depois pode consumir. Porém, se o chá vai ser feito de partes duras da planta, quando eu falo partes duras, a gente fala casca, né, raízes, enfim, partes que tenham resistência, né, física, a fricção, né, nós daí usamos a decocção, né, que é a fervura. Então nós colocamos primeiramente essa planta em contato com a água fria e depois levamos ao fogo e deixamos ferver de 5 a 10 minutos, né, esperamos esfriar, daí a gente pode consumir. Mas uma coisa interessante é não deixar o chá de um dia para o outro ou fazer de manhã e deixar para tomar de noite. Porque ali nós estamos fazendo uma extração de substâncias químicas, né? E essas substâncias químicas, muitas vezes, elas são sensíveis à luz, são sensíveis à temperatura, ao contato com o oxigênio, né? Porque muitas vezes elas estão protegidas pelas células da planta. E quando a gente extrai elas, então elas ficam com esse contato. Bom, né? e mesmo, com o ambiente. Muita gente acaba fazendo o chazinho e fala, não, vou deixar um pouquinho para amanhã e coloca na geladeira. Isso está errado. Errado. Tem que não é o fazer correto. e Fazer e tomar. A quantidade e, conforme no dia seguinte persistir os sintomas, fazer outro chá. Fazer novamente, né, a mesma quantidade estipulada ou pelo médico alternativo ou pelo próprio médico alopata, né, que muitas vezes ele utiliza como alternativa, né, produtos naturais como auxílio no tratamento alopático, né? Então a gente tem que ter certos cuidados também. Bom, eu tenho alguns dados aqui que eu acho que é bom os dois dar opinião. Por exemplo, a gente sabe que os medicamentos fitoterápicos, os investimentos, vêm crescendo muito ao longo dos anos, né, em todo o mundo, aliás. Por exemplo, só no ano passado foi movimentado cerca de 5 bilhões de dólares, né, em um ano. Isso é muito dinheiro. E vem crescendo cada vez mais. No Brasil, de 400 a 500 milhões de dólares por ano. Né? E no mundo, estima-se que o gasto com plantas medicinais chega até 27 bilhões. Vem crescendo. Por exemplo, a indústria farmacêutica vem crescendo cerca de 3 a 4% ao ano. E os fitoterápicos de 6 a 7%. Vem numa crescente maior que a indústria farmacêutica. Primeiro,
diante dos medicamentos fitoterápicos, a indústria farmacêutica tradicional, industrializada, corre algum risco? Ou, por exemplo, pessoas deixarem de se tratar com os medicamentos mais medicados, né, receitados pelos médicos e mudar para os fitoterápicos? Olha, Rudinei, hoje a indústria farmacêutica, como tu mesmo colocou os dados, toda ela é crescente. Mas a gente também não pode esquecer que as doenças também são crescentes. Então, hoje também, a gente tem as chamadas terapias alternativas. E as terapias alternativas, entre tantas coisas, talvez seja o ramo, apesar de não ser ainda uma especialidade médica, mas é o ramo dentro da medicina que mais está crescendo. Então, talvez seja essa a causa maior do crescimento dos fitoterápicos, numa proporção, digamos, do dobro do que os tradicionais industrializados, sintéticos, como nós chamamos. Mas a gente sabe que hoje as doenças crônicas não transmissíveis, hipertensão, diabetes, como outras mesmo infecciosas e transmissíveis, elas crescem acentuadamente, até por questões mesmo de hábitos de vida, sanitarismo, outras coisas mais. Então, a medicalização, de maneira geral, é crescente, né? E talvez a explicação dos fitoterápicos seja a questão realmente da medicina alternativa cada vez mais presente no Muitos cotidiano. médicos estão optando por essa medicina alternativa, né? Com certeza, porque ela é uma medicina mais segura. Talvez isso seja meio contraditório com a classe médica, até mesmo farmacêutica, mas por publicações mesmo a gente percebe que talvez ela não tenha aquela agressividade de combate, né, talvez tão imediato como os sintéticos, mas ela traz mais segurança, né? E eu quero saber do Alexandre, na sua opinião, a que se deve, então, na sua opinião, como defende os fitoterápicos, a que se deve, então, essa grande elevação nos investimentos e no consumo dos fitoterápicos? Bom, quando nós trabalhamos com substâncias oriundas, né, de produtos naturais ou obtenção desses extratos, o custo para obter um extrato ele é muito menor quando comparado ao custo para obter uma substância química de origem sintética. Porque o custo de um fitoterápico, né, seria, então, coletar a planta, fazer os testes preliminares, né, fazer o extrato, né, certo? E depois dessa parte biológica, encaminhar para ensaios clínicos, né? E já quando nós pensamos em medicamentos de origem sintética, puramente sintética, nós movemos uma quantidade muito grande, né, de estrutura para conseguir fazer uma molécula protótipo, né, para que ela possa funcionar, mas sem a certeza que ela vai funcionar. Então, são anos de estudo tentando sintetizar uma molécula, né, tentando testar ela sem a certeza. E para a indústria isso é muito caro. E ainda corre o risco? E ainda corre o risco de não chegar no final e ela não ser aprovada em função dos seus efeitos adversos, né? Os efeitos colaterais né? Não ser tão... Só claro, a gente também não pode ser tão hipócritas, né, desculpem a palavra, de pensar que porque é natural não faz mal. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente vai ter que dar esse toque também para quem está em casa, né? Às vezes as pessoas acham que é só chegar a tomar o chazinho, mas aquele chazinho não terá consequências. Bom, Fala Jovem é assim, é interativo e claro que você em casa também está curioso para saber, do mesmo jeito que a galera aqui. Bom, temos perguntas na plateia. Por favor, fala seu nome, seu curso e a sua pergunta. Meu nome é Camila Belato, eu curso o 6º período de Biomedicina e minha pergunta é para o professor Everton. Eu gostaria de saber quais os cuidados que devem ser tomados quando as pessoas associam um medicamento fitoterápico com um medicamento industrializado. Bom, Camila, a pergunta é bem pertinente, até pelo dado que o Rudinei colocou do crescente uso dos medicamentos fitoterápicos. Nós não podemos esquecer que esses medicamentos eles têm um princípio ativo, uma substância química. E na farmacologia nós temos algo chamado interação medicamentosa. Portanto, o fato de eu estar utilizando um medicamento industrializado juntamente com um medicamento fitoterápico, eu estou utilizando duas substâncias químicas. Da mesma forma que seriam 2 fitoterápicos ou 2 industrializados. Então, o cuidado é esse. Aí que entra o papel de uma orientação correta médica quando da prescrição desse fitoterápico e, principalmente, a nível da aquisição desse medicamento,
uma orientação farmacêutica adequada. Por quê? Porque o farmacêutico é o profissional que ele tem esse conhecimento, ou seja, da propriedade química do fitoterápico e do sintético. E ele tem esse conhecimento também se eles têm ou não essa interação. E essa interação, ela pode, muitas vezes, inibir uma ação do outro ou intensificar. O intensificar, muitas vezes, até pode ser benéfico, mas a gente também não pode esquecer que esse intensificar pode chegar a um limiar de toxicidade. Então, os cuidados seriam a mesma que utilizar 2 sintéticos, a mesma forma. Só complementando o professor Everton, né, como ele falou, a interação entre o medicamento fitoterápico. Então, como a gente deve ter em mente o seguinte, que um fitoterápico ele é obtido a partir de um extrato, né? E esse extrato, né, como bem o professor Everton falou, ele tem substâncias químicas, e às vezes não são só uma substância química, são várias. E essas substâncias químicas elas vão interagir, né, juntamente com o medicamento alopático, causando, então, possíveis problemas, né, de toxicidade, de superdosagem, né, até um sinergismo negativo, fazendo com que o medicamento alopático possa não fazer efeito, né. Perfeito. E olha só, o papo está muito bom, está super interessante, mas antes da gente ir para o intervalo, eu quero dar um recadinho para você que acompanha o Fala Jovem, que gosta do programa e quer levá-lo aí para a sua cidade, aí para a sua faculdade, para a sua escola. É muito fácil. Entre em contato com a nossa produção pelo telefone 48 3221 2890 ou mande um e-mail também a producal@alesc.sc.gov.br. A gente vai aí com toda a nossa turma, com toda a nossa equipe e, claro, vamos abordar um dos temas que a gente gosta de abordar aqui, super interessante. Então, entre em contato com a gente que a gente vai aí até você. E é o seguinte, a gente vai dar uma paradinha, vai para o intervalo, mas já está de volta. E como sempre, vamos de música! Ligação de volta com o Fala Jovem, o terceiro bloco. Estamos recebendo a galera de enfermagem, também o pessoal do curso de farmácia, agronomia, veterinária, biomedicina e também engenharia de alimentos. Muito obrigado a todos, valeu mesmo pela presença, pela participação. Um tema que todo mundo quer saber, todo mundo tá empolgado aqui para saber sobre os medicamentos fitoterápicos. Muita gente acha que medicamentos fitoterápicos é aquela plantinha que a gente tem no fundo de casa, chá de boldo, né?
O avô e a avó da gente, toma um chá de boldo. E não é bem assim, né? Não é bem assim, não. O medicamento fitoterápico, como eu falei, né, só frisando, ele é aquele medicamento que ele é padronizado, ele é regulamentado por órgãos federais, né, assim como o medicamento alopático ético normal. Bom, eu acho que a gente poderia também fazer uma comparação, e, aliás, também é uma dúvida minha. Será que a gente consegue, e é possível, ou se pode, você misturar, você fazer um misto de uma farmácia fitoterápica e uma farmácia tradicional, com medicamentos industrializados? Pode. A farmácia pode vender medicamentos fitoterápicos, inclusive farmácias magistrais podem manipular medicamentos fitoterápicos, porém, né, a farmácia que manipula, esse medicamento manipulado, ele não tem a regulamentação da Anvisa, né? Mas ele pode ser manipulado desde que seja receitado pelo médico, né? E ele siga uma normativa das monografias da farmacopeia. A farmacopeia, então, é um livro, né, de monografias que estabelecem os parâmetros para a produção desses medicamentos fitoterápicos, né? E para você, o que você acha dessa mistura? E complementando até a fala do Alexandre, né, é bom a gente saber também que ele é autorizado, inclusive pela vigilância sanitária, e o único requisito, né, e que é o básico e que vai ser o que está na fiscalização, é ter o registro no Ministério da Saúde. Então é bem fácil da população descobrir isso, que na embalagem ele vai estar expresso uma numeração bem extensa, né, onde está MS, né, e ali seguem vários dígitos numéricos, e tendo esse registro não tem problema algum, pode ser comercializado junto, né. Hoje, como a gente já bem colocou, a medicina ela aceita, né, e então não está na ilegalidade, não. É possível, e até talvez seja uma tendência agora para o futuro, né, as farmácias comuns aderirem também aos fitoterápicos, né, até para ter uma gama maior de clientes. Isso, e até a questão, porque ele é um medicamento, né? Ele é um medicamento, mas a fonte talvez que está diferenciando. Mas ele está passivo de sofrer toda e qualquer prescrição e, da mesma forma, toda e qualquer orientação e atenção farmacêutica no momento do aviamento. Pode falar. Inclusive, por ser um medicamento, né, professor Everton, ele ele tem toda a problemática de um medicamento alopático normal, cuja o princípio ativo é, às vezes, uma ou duas substâncias, né, ali isoladas, sintetizadas, enfim. Certo? Ele sofre todos os parâmetros, né, metodológicos do totalmente medicamento. Confiável. Então, totalmente confiável, e também ele tem que ter esse estudo, porque ele é tido como um medicamento mesmo. Sim, né? sim. Bom, e temos perguntas aqui na plateia. Bom, fala, jovem, seu nome, seu curso e a pergunta. Roselei Tavares, acadêmica de enfermagem, 6º período. A minha pergunta é para ambos os professores. Qual a diferença entre um medicamento fitoterápico de um alopático tradicional? Bem, Alexandre? o fitoterápico, como a gente já falou, ele é um medicamento oriundo exclusivamente de fontes vegetais, né? Ou então ali envolve extratos, óleos, né, tinturas, certo? Claro, tudo isso padronizado pelos órgãos regulamentadores. E já o medicamento alopático normal, tradicional, né, que se compra muito em farmácia, né, receitado por médicos, ele é um medicamento cujo princípio ativo pode ter sido um protótipo obtido de um produto natural, mas é um princípio ativo que está isolado, identificado, caracterizado quimicamente. Num fitoterápico, nós temos uma mistura de substâncias, certo? Dentro daquele extrato, daquela tintura, né? Claro, tudo isso padronizado e regulamentado. Até esclarecendo, o fitoterápico ele pode ser enquadrado, o Alexandre já colocou, então, como alopático e também como homeopático. Né? O que muda é o princípio. A alopatia você sempre vai no contra, né? Você vai tratar uma doença combatendo-a. Por exemplo, você está com um processo infeccioso, você vai com um antimicrobiano. Você está com uma inflamação, você vai com um anti-inflamatório. Né? E enquanto que a homeopatia, o princípio dela é o similar pelo similar. Né? Ou seja, o medicamento ele vai criar uma doença fictícia no teu organismo, porque o princípio da homeopatia é que não podem existir duas doenças ao mesmo tempo. E o teu organismo, tendo esse princípio, ele altamente ele leva a melhora da doença verdadeira, né? Leva a cura da doença verdadeira.
Então, o fitoterápico ele pode se enquadrar em ambas. Tanto que a gente sabe que hoje nas farmácias homeopáticas nós temos vários fitoterápicos, inclusive com várias propagandas, inclusive altamente prescritos pelos médicos homeopatas e às vezes até os alopatas indicando o medicamento homeopático de origem fitoterápica. Bom, e temos mais pergunta. Bom, fala jovem, seu nome, seu curso e a sua pergunta. Eu sou Ana Rocha, sou acadêmica do curso de farmácia do 8º período. A minha pergunta vai para o professor Everton. Sabe-se que a orientação e a atenção farmacêutica é importante para qualquer medicamento, mas como deve ser feita essa atenção e orientação farmacêutica frente aos medicamentos fitoterápicos? Boa, Ana. Os fitoterápicos, como a gente já disse, né, eles vão seguir a mesma regra, ou seja, o farmacêutico hoje, talvez, se as matrizes curriculares não estão usufruindo da questão da fitoterapia, mas o farmacêutico ele vai ter que ir atrás, porque é o dever dele orientar tanto quanto nos industrializados. E essa orientação, como eu disse para você, né, para vocês, no caso, o usuário ele vai estar se alimentando e muitas vezes ele vai estar fazendo uso de outros medicamentos. Então, ele vai ter o risco da interação, ele vai ter toda aquela questão da farmacocinética que vai ter que cuidar com esse medicamento, ou seja, ingerir com certa bebida ou não, com água, né, qual a influência do leite, ou seja, ele vai seguir a regra realmente do medicamento sintético tradicional. Talvez essa seja a maior falha atual da profissão, que acha que não tem esse dever com o medicamento fitoterápico. Na verdade, tem. Ou seja, a questão da atenção e orientação farmacêutica ela deve estar presente sempre. Até porque o profissional farmacêutico é o profissional que vai ter o maior conhecimento frente a esse medicamento. E até por esse medicamento, né, ele ser um medicamento enquadrado como uma terapia de rápido resultado, ele vai ter seus efeitos colaterais, como bem o professor Everton colocou. Então, o farmacêutico ele tem que estar habilitado, né, a trabalhar com esse tipo de produto. Bom, e a gente tem mais perguntas. Fala, jovem, seu nome, curso e a sua pergunta. Jefferson Casarim, 6º período de Biomedicina. Para o professor Alexandre, quais substâncias as plantas produzem que podem ser responsáveis pelos efeitos farmacológicos? Bom, quando nós pensamos em substâncias produzidas por plantas, né, nós pensamos no metabolismo secundário. Então, nós imaginamos o metabolismo secundário de uma planta como o nosso sistema de defesa, né, contra patógenos do ambiente, contra uma gripe, o vírus de uma gripe, uma bactéria de uma infecção. A mesma coisa acontece com a planta. Então, ela produz metabólitos secundários que são divididos em classes. Então, cada classe dessas substâncias vai ter um efeito pré-determinado. Como, por exemplo, alguns flavonoides têm efeito antiviral, antibacteriano, né? Eles também podem melhorar o fluxo sanguíneo, né? Como é o caso do vinho, né? A uva produz uma gama muito grande de substâncias fenólicas, né, que nós dividimos em flavonoides, em taninos, em várias classes de substâncias. Outras substâncias, como exemplo que eu posso citar, são os alcaloides, né? Alguns alcaloides muitas vezes são neurotóxicos, certo? Inclusive muitos desses alcaloides, alguns deles, né, os alcaloides opioides, né, dão origem a medicamentos que a gente usa como medicamentos alopáticos, são protótipos químicos, né? Como é o caso da morfina, né? Que é obtido a partir de uma dessas substâncias, né? Temos a codeína, certo? Enfim, temos várias substâncias que são obtidas a partir dessas fontes naturais, e essas classes de compostos, então, é que nós vamos utilizar para nos proteger dessas patologias. Alexandre, mesmo diante desse grande crescimento dos medicamentos fitoterápicos, na sua opinião, você acha que ainda existe um certo preconceito da população em geral desses medicamentos? Existe, na verdade, um pouco de falta de informação, né? E é claro, né, a falta de informação ela tem os dois lados os dois lados. Primeiro, a questão
do tratamento com fitoterápicos a gente achar que não é efetivo, e como ele é padronizado como medicamento, ele tem uma resposta efetiva, porém tem o outro lado de nós acharmos de que porque é natural não faz mal, né? Então a gente pode tomar à vontade. Não é bem assim, né? Então tem os dois lados a ser analisados aí. E para o Everton, posso até perguntar ao contrário também. Por exemplo, quem é adepto do medicamento fitoterápico também tem um certo preconceito com os medicamentos industrializados? Hoje, boa parte da população tem aquela concepção que o industrializado tem química, né? Mas, na verdade, o fitoterápico também, ele tem o princípio ativo dele, é uma substância química em si. Então, eu sou da seguinte concepção, eu acho que se atinge a finalidade terapêutica, que é a melhora do quadro clínico desse paciente, ou desse usuário, eu acho que os dois são válidos. E isso que talvez a população tenha que ter consciência, né? Ambos têm riscos, ambos têm segurança, né? Desde que você esteja usando ele de maneira correta, orientada, né? De preferência com prescrição médica, você vai ver que no fundo, a diferença é mínima entre o totalmente sintético e o de origem vegetal. Ok. Bom, Fala Jovem está quase chegando ao fim, mas antes eu quero agradecer também a esses dois músicos aqui da região também, aqui de São Miguel do Oeste, né? Bom, há quanto tempo já toca o instrumento? Bom, eu já faz 4 temporadas que eu estou praticando, eu tenho aulas semanalmente. Daí a gente faz apresentações em eventos beneficentes, conforme vai aparecendo oportunidades, tanto para divulgar o conhecimento nosso como aluno, e divulgar o trabalho do professor e também gerar um lucro para os lugares, porque a gente sabe que tem lugares aí que não tem recurso todo para se manter. Então, conforme vai surgindo oportunidade, a gente participa, ajuda. Vai mostrando um pouco do trabalho e também vai fazer um trabalho social, né? Isso. Mais ou menos isso. Fernando, também muito obrigado pela presença, viu? Parabéns aí pelo som que fez aqui com a gente. Valeu mesmo, viu? Queria agradecer a presença de todo o pessoal aí dos cursos, né? Já que é uma interação entre os diversos cursos, assim como eu sou acadêmico. Lembrando que os dois também são alunos aqui da UNOESC, né? O Anderson é da Engenharia de Alimentos e eu sou do curso de Agronomia de São José do Cedro. Só tem artista aqui, né? Só tem, né? O pessoal manda bem aqui. Valeu mesmo pela presença. Gente, o Fala Jovem está quase chegando ao fim, mas eu quero antes, não posso deixar também de agradecer ao Alexandre, ao Everton. Muito obrigado. Foi assim muito esclarecedor, viu? Primeiro, Alexandre, muito obrigado pela presença no Fala Jovem de hoje. Eu agradeço vocês pela oportunidade de repente, nós tirar um pouquinho das dúvidas, né? Mas se nós fôssemos a fundo, muitas, né? nós íamos um programa inteiro falando e não sei se... Mas já deu para nós esclarecer algumas dúvidas, né? Agradeço vocês pela oportunidade de nós estarmos conversando sobre esse tema que é bastante difundido hoje, né? E vem crescendo cada vez mais. Everton, muito obrigado pela presença. Obrigado, Rudinei, e parabéns pela iniciativa de sair com o programa para o interior do estado, né? Não se restringir somente à capital. E hoje, provavelmente, o programa mais longínquo que vocês já tiveram, né, em São Miguel do Oeste. Eu acho que sim, talvez. E, então, parabenizar por essa iniciativa. Eu acho que a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina está atingindo o seu objetivo principal, que é levar a cultura, é levar o conhecimento, né, para todos os cantos do estado. E o programa Fala Jovem, eu acho que está representando muito bem esse objetivo. Parabéns. Conseguindo atingir, né? Oi? E conseguindo atingir. Pois é, a intenção do programa é justamente essa, andar aliás, à medida do possível, todo o estado, levando conhecimento, sempre debatendo um tema interessante para todos, né? Não só para os jovens, mas para todo mundo que assiste o programa também. Gente, o programa está chegando ao fim, mas muito obrigado mesmo a você que esteve juntinho com a gente aqui. E você quer acompanhar os programas anteriores? Quer acompanhar todos os programas? É muito fácil. É só acessar o site da Agência AL. É muito fácil. Então acessa lá, agenciaal.alesc.sc.gov.br, clique em TVAL, depois em Programas, em Produções, que lá você vai poder assistir todos os programas Fala Jovem em diversas cidades da nossa querida Santa Catarina. Gente, o programa está chegando ao fim. Muito obrigado a todos, muito obrigado a vocês presentes aqui. E continua ligado junto com a gente. Em breve, podemos estar aí, na sua cidade. Tchau, tchau, gente. Valeu. Fechando com música, como sempre. Tchau, tchau.
saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo: viva o Rio Grande do Sul. O berço identifica qual a minha procedência, da província de São Pedro, padroeiro da querência. Te quero tanto, torão gaúcho, morrer por ti, te dou o luxo. Querência amada, planície serra, os braços que me puxam da linda mulher gaúcha, beleza da minha terra. Berço de Flores da Cunha e de Borges e Medeiros, terra de Getúlio Vargas, presidente brasileiro. Eu sou da mesma vertente, que Deus saúde me mande, que eu possa ver muitos anos o céu azul do Rio Grande. Diga o meu Rio Grande, de encantos mil, disposto a tudo pelo Brasil. Querência amada dos pareirais, da uva vem o vinho, do povo vem o carinho, bondade nunca é demais. Meu coração é pequeno, porque Deus me fez assim. O Rio Grande é bem maior, mas cabe dentro de mim. Sou da geração mais nova, poeta bem macho e guapo, das minhas veias escorre o sangue herói de farrapo. Deus é gaúcho, de espora e mango, foi maragato ou foi chimango. Querência amada, meu céu de anil, este Rio Grande e gigante, mais uma estrela brilhante da bandeira do Brasil. Deus é gaúcho, de espora e mango, foi maragato ou foi chimango. Querência amada, meu céu de anil, este Rio Grande e gigante, mais uma estrela brilhante da bandeira do Brasil. Fala, jovem!